E hoje nós vamos terminar o capítulo 6. Na semana passada, nós lemos até o versículo 14. Então, hoje nós vamos continuar do versículo 15 até o versículo 19, tá bom? Então, a gente vai à leitura do versículo 15 até o versículo 19. Capítulo 6 de Neemias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, em 52 dias. E aconteceu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e as cartas de Tobias vinham para eles, porque muitos em Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também as suas bondades contavam perante mim, e as minhas palavras lhes levavam a ele. Portanto, Tobias escrevia cartas para me intimidar. O tema da nossa mensagem hoje, dentro da série Reconstruir, é o que pode ser feito em 52 dias. O que pode ser feito em 52 dias? Porque parece que é um tempo muito curto, é menos de 2 meses. Quase que não dá para a gente fazer nada, não é verdade? 2 meses. Estava conversando com o Wanderson agora, não é? E perguntei do Simon, que nasceu, foi apresentado aí, uma das últimas crianças a ser apresentada antes da pandemia. Já está com 2 anos, né? Já está até falando já. Então, em 2 anos, nós estamos falando de 2 meses, nem 2 meses, nós estamos falando de 52 dias. Será que nós, irmãos, podemos mudar alguma coisa, principalmente uma situação adversa, uma situação ruim? Será que nós podemos mudar em 52 dias? Nós aprendemos com Neemias que sim, que é possível. Logo de manhã, repassaram para mim essa notícia, né, daquele prefeito de Chapecó. Eu não gosto de repassar notícia ruim, mas eu gosto de repassar notícia boa. Por quê? Porque ele assumiu a prefeitura em Chapecó no começo desse ano, ou seja, faz pouco mais de 90 dias que ele é prefeito. O que ele podia fazer? Dizer assim: olha, a gente não tem nada a ver com esse negócio aqui, pegamos o bonde andando. Não é fácil dizer uma coisa dessa? É muito fácil. Quando aquela cepa de Manaus desceu, foi justamente para Santa Catarina e lá se alastrou em Chapecó. A coisa ficou feia. Ou seja, o vírus tomou conta da cidade, a coisa estava horrível, e ele acabou de assumir uma prefeitura, ele estava lá, meus irmãos, acabei de chegar. Então, o que ele fez? Olha, a coisa está feia, prefeito, está feia, né? O que nós temos que fazer? Ele decretou, assim, um lockdown, né, por 15 dias, não mais que isso. Em 15 dias ele fez o quê? Ele começou a preparar um centro de atendimento enorme. Ele fechou o centro de eventos da cidade, como se fechasse um clube grande, como o Nikkei, outro clube aqui em Marília. Chapecó tem os mesmos números de habitantes que Marília. Ele mandou fechar tudo, né? Fechou e transformou num grande hospital. Comprou leito, comprou respirador, comprou as coisas, começou a fazer testes na população, fez o trabalho de prevenção, avisou para a cidade: nós temos que se prevenir, tem remédio de prevenção. O que aconteceu? Em menos de 52 dias, em menos de 2 meses, ele praticamente erradicou o vírus daquela cidade. Mostrando para nós, mas só fez um lockdown de 15 dias, só para preparar a cidade, depois ele abriu tudo. Ou seja, ele se preparou, sabe? Ele falou assim: em 15 dias nós vamos se preparar e nós vamos mudar essa situação. Eu estou contando aqui porque
quando as pessoas se unem, quando as pessoas querem trabalhar, quando as pessoas realmente querem resolver, elas, meus irmãos, elas conseguem bons resultados. Agora imagine, não estou falando do campo espiritual não, tá? Estou falando aqui do campo mundano. Os mundanos lá em Chapecó, prefeito, empresário, médico, tal, chegaram num acordo e disseram, vamos chutar esse vírus para fora? Vamos! E eles conseguiram bons resultados. Agora imagine quando o povo de Deus resolve se unir no mesmo propósito, o que pode ser feito em 52 dias? Quanta coisa pode acontecer em 52 dias? O que Israel conseguiu em 52 dias? Olha lá, eles restauraram o muro em 52 dias. Eu lembro os irmãos que fazia mais de 150 anos que os muros estavam destruídos. Não é pouco tempo não. Já fazia um bom tempo que aqueles muros estavam lá, todo quebrado, com as portas todas queimadas, né? E eles conseguiram se unir. Neemias chega no capítulo 2 e diz, gente, nós estamos passando essa vergonha, nós estamos debaixo de uma miséria, vamos nos unir, olha, Deus me abençoou para chegar até aqui, e Deus pode abençoar a nossa cidade, a nossa nação, se a gente se unir, vamos nos levantar, vamos trabalhar. Irmãos, talvez as pessoas podiam começar a ouvir por aqui, sair por ali, dizer, é conversa, é balela, mas não. No capítulo 2, os irmãos, se quiser, pode voltar comigo lá, no capítulo 2, né? E ele fala no final do versículo 17, vamos reedificar o muro, e não estejamos mais em opróbrio. E aí eles disseram, no final do versículo 18, vamos nos levantar e vamos edificar, vamos, disse Neemias, e o povo disse, vamos trabalhar, o povo disse, vamos, e no final do versículo 18, diz que eles esforçaram as mãos para o bem. Então repare bem, né? Eles conseguiram se unir em torno de um propósito, que era reconstruir os muros, que era reconstruir a nação. Por isso a nossa série é série o nome da nossa série é Reconstruir. Agora, como é que nós vamos conseguir reconstruir alguma coisa se não houver união, se não tiver vontade, se as pessoas não quiserem trabalhar? E aí, irmãos, eles conseguiram nessa união, primeiro, vencer os inimigos, como nós falamos na semana passada, no capítulo 6, e como nós falamos no capítulo 4, eles conseguiram derrotar o inimigo cruel, que atacava o tempo todo. Se eles trabalharam por 52 dias, o inimigo trabalhou antes, durante e depois desses 52 dias, não para de trabalhar nunca o inimigo. E depois, irmãos, eles conseguiram resolver sérios problemas internos, problemas sociais. As pessoas estavam lá mais pobres, outras mais ricas, eles devendo, meus irmãos, a miséria, tempos difíceis, leva as pessoas à miséria. Alguns governantes, alguns prefeitos são criminosos. É um crime o que está sendo feito no Brasil, é um crime. Para as pessoas que têm emprego, que ganham o seu salário bonitinho todo mês, que são empregados, seja no Estado, seja numa empresa, que te dá uma chance de trabalhar em casa, para essas pessoas não tem problema. Mas para as pessoas que têm que levantar, trabalhar, ir lá para a beira de um balcão, depender que alguém entra dentro, fechar essas portas, é um crime. Isso é um crime. A miséria estava tomando conta de Jerusalém, e tomava-se conta de Jerusalém, e Neemias disse, não, isso não pode acontecer. Ele tomou medidas, Neemias, ele tomou medidas para resolver essa situação. E quais foram as medidas de Neemias? Ele cortou na carne,
Ele diz: eu não quero receber o salário do governador, nós vamos dar conta de tudo que nós estamos comprando, comendo, pagando, e assim, meus irmãos, os ricos perdoar a dívida dos pobres, devolver os bens, devolver as terras, devolver aos filhos, e tudo foi resolvido. Então, quando o povo de Deus começa a clamar, começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer, e aí, finalmente, eles transformaram uma situação que parecia perdida, uma situação de derrota, de vergonha, eles vão transformar numa situação de júbilo, de alegria, de vitória mesmo. Então, o que Israel conseguiu em 52 dias? Mudar uma situação adversa. Agora, quando o povo de Deus se une, ele pode fazer grandes coisas, né? A gente não tem como esquecer o capítulo 3. Você pode até tentar, mas não tem jeito, né? Por quê? Porque homens e mulheres começaram a se levantar. O que mais, né? A palavra-chave do capítulo 3 é trabalho, edificaram. Edificar é trabalhar. E a frase que mais aparece no capítulo 3 é a frase ombro a ombro, ou seja, um ao lado do outro, ao seu lado. Essa é a frase que mais aparece no capítulo 3, e se repete muitas vezes, mostrando o que para nós, meus irmãos? Que eles estavam unidos com um propósito, né? E aí, quando o povo de Deus começa a se juntar para fazer a vontade dele, Deus trabalha através de nós. E Deus começou a agir, e Deus começou a mover, e Deus fez as coisas acontecerem, e assim, meus irmãos, eles tiveram êxito. Agora, a maior ameaça para uma igreja, a gente podia dizer assim, foi o Sambalate? Não, o Sambalate não podia fazer muita coisa. Foi o Tobias? Também não, o Tobias não podia fazer muita coisa. Então, qual era a maior ameaça? A maior ameaça, meus irmãos, é quando o grupo está dividido. Aí um puxa a corda para um lado e o outro puxa a corda para o outro. Não adianta nada, alguns querendo resolver o problema da Covid e os outros querendo que as pessoas morram, que morram. Isso não vai adiantar nada. No nosso país, infelizmente, está assim. Há uma divisão. As pessoas mesmo estão divididas. Por incrível que pareça, tem gente que torce para que tenha mais morte. É um crime mental, espiritual, uma coisa dessa. Que uma pessoa pode torcer para que alguém morra mais para culpar alguém. Irmãos, um vírus maldito desse, a gente tem que juntos orar, a gente tem que juntos tentar levar o pedido de oração para Deus. Deus, tira esse mal do nosso país, tira esse mal do nosso meio, dá sabedoria para a liderança, dá sabedoria para a cientista. É isso que a gente tem que fazer. Então o capítulo 3, meus irmãos, ensina isso, que eles ombro a ombro, juntos, eles trabalharam e eles edificaram aquela casa. Agora, quais são os efeitos desse feito maravilhoso, né, maravilhoso, que é, meus irmãos, o término? Vamos voltar aqui no capítulo 6 e no versículo 15. Então o muro acabou? Acabou, né? O que mais tem que fazer? Não tem que fazer mais nada, de muro não tem que fazer mais nada. O muro se acabou, as portas foram colocadas, está tudo funcionando, bonitinho, só que isso tem um efeito. Qual é o efeito deles ter conseguido terminar aquela obra? Você encontra o efeito no versículo 16, que diz assim: e aconteceu que, ouvindo todos os nossos inimigos, eles ficaram com medo, né? Temeram todos os gentios que haviam em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera essa obra. Nós vamos estudar rapidamente cada uma dessas três coisas, né? Que eles retiraram sobre eles o opróbrio, a vergonha, causou um espanto nos inimigos e o nome de Deus foi glorificado. Vamos para a primeira coisa, né? A primeira é que retiraram de si o opróbrio, né? Foi isso que aconteceu, né? Eles conseguiram tirar aquela vergonha que eles carregavam. Agora, como é que estava a situação deles antes de Neemias chegar? Opróbrio, vergonha, miséria. Está vendo? Em 52 dias,
Você pode tirar opróbrio, você pode tirar miséria, você pode tirar vergonha, com oração a Deus, com dedicação a Deus e com muito trabalho. É o que aconteceu, retiraram de si o opróbrio. Pode pular, meu filho, né? Pode, né? Então, o opróbrio que eles carregavam foi tirado, pela graça de Deus, é claro, eles mesmo estão dizendo isso aí. Agora, o que é opróbrio? Tem que entender, né? A gente fala essa palavra opróbrio, às vezes a pessoa fala, eu nem sei o que é isso aí. Então, está aparecendo para eles aí, Felipe, do lado? Né? Então, olha lá, né? É um sentimento de degradação social. É a pessoa se sentir envergonhada pela situação que ela se encontra, pela situação que ela vive. Quando eu era menino, tinha aquela crise lá na Etiópia, né? Que teve um tempo lá que não chovia na Etiópia, uma miséria muito grande, uma fome muito grande. Aí passava aquelas imagens de mães segurando criança, uma fome terrível, né? As pessoas sem nada para comer, às vezes sem poder fazer nada. Então aquilo ali era um opróbrio, uma vergonha. Tinha um fotógrafo, uma televisão, chegava lá, eles ficavam com a cabeça baixa. Por quê? Porque a situação era ruim, não tinha como mudar aquilo ali, não é? Então eles passavam vergonha, ter vergonha de certa situação, de certa condição. E às vezes a pessoa se encontra em opróbrio, se encontra em vergonha. Por isso, meus irmãos, aquela união tirou o opróbrio que eles estavam carregando. Lembra os irmãos, né? Aquela passagem que nós temos aqui, né? Você tem aí, tá? De Ezequiel capítulo 5, versículo 14, que Deus disse para Ezequiel, eis que farei de ti, ó Jerusalém, uma desolação e objeto de desprezo entre todas as nações em teu entorno, à vista de todos os que passarem por suas terras. Então aquelas ruínas dos muros, aquelas portas queimadas, todos que passavam em frente àquela cidade, falavam assim, mas será que não mora ninguém aqui não? Que vergonha, olha que muro horroroso, esse povo é um povo desprovido, esse povo é um povo sem proteção, que Deus será que é desse povo tão miserável, que Deus ia deixar um povo viver numa miséria? Deus está falando aqui em Ezequiel, eu permiti que isso acontecesse. Muita da nossa miséria e da nossa vergonha, Deus permite. Deus permite para melhorar a nossa própria vida, mas Deus permite. Mas, trabalhando juntos, eles deram um fim total na vergonha. Acabou a vergonha, né? Quando eles começaram a trabalhar juntos. Olha o versículo 16. Ouvindo todos os nossos inimigos, eles ficaram o quê? Eles ficaram, temeram, né? E abateram-se muito em seus próprios olhos. Depende da tradução, né? Eu tenho uma outra tradução. Mas pode pular, né? E quando o povo de Deus trabalha, o que acontece? O inimigo, ele fica desbaratado. Não somente eles conseguem reverter a situação de vergonha para uma situação de bênçãos, como o inimigo em si, ele fica meio perdidão, ele fica desbaratado, ele fica sem saber o que fazer. Porque ele olha e fala, eu atentei tanto, né? Eu fiquei cutucando tanto, eu tentei amaldiçoar tanto, por mim tinha acabado tudo, briga, confusão, eu tentei semear discórdia, eu tentei derrubar a liderança, eu fiz de tudo, né? E está de pé ainda, é pior, né? Conseguiram reedificar, conseguiram se reconstruir. Isso irrita o inimigo, e o diabo fica triste. Meus irmãos, o diabo não vai ficar contente se uma igreja se reconstruir e crescer, ele quer que acabe tudo, ele quer que seja tudo destruído. Não, mas se o povo de Deus se une, se o povo de Deus se levanta, reconstrói, ele vai ficar desse jeito aqui, xoxo, tá? Abatido em seus próprios olhos. Aqui na nossa tradução, diz que o conceito deles ficou muito descaído. Alguém tem essa tradução aqui presente? O conceito deles descaiu, né? Tem uma frase aí, se alguém tem essa tradução aqui no versículo 16, levanta a mão, né? Ninguém tem essa tradução de que o conceito deles descaiu.
aos seus próprios olhos, o que significa isso, né? Caiu sobre eles um abatimento, que é mistura de desgosto, de raiva, de inveja, de ódio, tudo que Satanás promove tem dentro dele próprio, né? Já pensou, tanto que o inimigo fez, o muro está de pé, as portas estão colocadas, não estão mais queimadas, conseguiram refazer essas portas enormes, todas as portas, era um monte de porta, como eles conseguiram, onde conseguiram tanta madeira, tanto ferro, profissionais para fazer, não é? Houve uma mudança no conceito deles, né? Qual que era o conceito deles? Por isso que era importante essa tradução de conceito, né? Tem uma tradução que traz essa palavra conceito. O que muda, né? No versículo 16 aí, quando fala que o abatimento caiu sobre os seus olhos, ou eles descaiu o conceito deles aos próprios olhos, é que eles tinham um conceito, eles tentaram colocar no povo de Deus uma tarja. E qual tarja? Aqui no capítulo 4. Abra comigo no capítulo 4. Capítulo 4, versículo 2. Eles estavam falando: o que fazem esses fracos judeus? Vocês são fracos. Isso é o conceito que eles tinham do povo de Deus. São fracos. Você é fraco. Tá? Você não consegue fazer nada. Você é fraco. Coloca isso na tua cabeça. Nós estamos dizendo que eles acabaram, tá? Em 52 dias. Eles acabaram. O conceito de fraqueza acabou. Quando ora, quando trabalha, quando confia em Deus, quando deixa Deus operar, o conceito de fraqueza acaba. Pode ser que a pessoa se sinta assim no começo. Eu estou tão fraco, não consigo. Olha, essa batalha aí acabou comigo, hein? Eu estou fraco, maré. Né? Então, o conceito era esse, que eles eram fracos. Qual era mais o conceito? Né? Não são capazes. Olha, se eles construir alguma coisa, não vai prestar, né? Mas eles não são capazes. Ainda no versículo 2, diz assim: eles vão acabar num só dia? Não, num só dia não acabou, tá bom? Porque eles viram aquelas pessoas trabalhar com tanta vontade, com tanta alegria, com tanto ânimo, que eles falaram assim: olha, eles estão pensando que eles vão arrumar esse muro, essas portas, estão pensando que eles vão conseguir fazer alguma coisa num dia só? Não, num dia só não deu, não. Né? Foram mais 51. Juntando um deles com 51, deu 52 dias. Eles diziam, como está escrito aí para você, né? Não são capazes, eles são fracos. Alguém pode dizer, você não tem capacidade, né? Você não é nada, quem você está pensando que você é? Né? E se vocês fizerem alguma coisa, se por um acaso os muros fecharem as brechas, se por um acaso vocês conseguirem fazer alguma coisa, não vai ser abençoado. Deus não vai colocar a mão, vai subir uma raposinha e vai quebrar isso aí. Olha aí, né? No versículo 3, ainda que edifique, vindo uma raposinha, vai derrubar facilmente o muro de pedra. Qual que era o conceito que eles tinham? São os fracos, vocês são sem capacidade, o que vocês estão fazendo não presta, não vale nada, não é de nada. O capeta tem a boca para falar o que ele quiser, né? E aí, olha, que o líder era um aproveitador. Isso era uma outra coisa que eles acusaram muito no capítulo 4. Neemias está querendo enganar vocês. Neemias está querendo se tornar um rei, coisa e tal. E o Neemias, coitado, disse, não, de jeito nenhum, não é isso não. Né? De jeito nenhum. Então, irmãos, esse era o conceito. A única forma de desfazer o conceito negativo que o inimigo tem, sabe como faz? Trabalhando. Trabalhando, marchando. É assim que o inimigo é desbaratado. Por isso está escrito lá, né? Quando o povo de Deus trabalha, o inimigo fica de que jeito? Desbaratado, fica com o queixo caído. Né? Conseguiram,
eles conseguiram, eles não. Aqui no versículo 16 tem uma outra coisinha, lá no finalzinho, né? Não é que foi eles que conseguiram, não. Capítulo 6, versículo 16. Os próprios inimigos disseram isso, né? Reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, continuando, né? Quando o povo de Deus trabalha unido, né? Ou a união dos crentes faz o quê? Faz Deus intervir. Você quer ver Deus aparecer na história e mexer tudo? É quando o povo de Deus começa a trabalhar, começa a agir. Aí ele começa, meus irmãos, a colocar a mão dele, o dedo dele. Vocês lembram que no tempo de Samuel, o povo de Israel, eles assim, estavam bem baixo também, um momento muito difícil da nação de Israel. E o Samuel, ele se tornou o profeta, o sacerdote, o juiz, o líder espiritual da nação. E ele disse assim, olha, os filisteus estão aí para a guerra, eu vou orar. E o povo disse, faça isso, nós vamos para a guerra, né? Nós vamos lutar, nós vamos enfrentar o inimigo, mas não deixe de orar por nós. E eles sacrificaram lá Deus resolve se unir para trabalhar. Se precisar trovejar, vai trovejar. Se precisar tremer a terra, vai tremer. Olha, no livro de Atos, a igreja perseguida por Herodes, perseguida pelos judeus religiosos, perseguida o tempo todo. Tiago perdeu a cabeça, o Pedro estava lá preso junto com João, né? Então eles saem da cadeia, Pedro e João, eles vão lá para junto da igreja, começam a orar, a igreja junto com os apóstolos. O que aconteceu no meio da oração quando eles estavam orando? Alguém lembra? O que aconteceu com a terra? A terra tremeu. É intervenção de Deus. Eu vou ler novamente aí, você tem aí o texto do seu lado? A união dos crentes faz Deus intervir, né? O inimigo, ele reconheceu essa intervenção. Eu quero ler com você aí o final do versículo 16. Reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Então, intervenção, o que é isso? É quando Deus coloca a mão. Quando Deus resolve colocar a mão para vir numa ajuda emergencial, pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa sobrenatural, Deus ele vem e ele faz a sua intervenção. E não foi a primeira vez que Deus fez isso, não. Eu lembro os irmãos, quando Moisés estava lá, e estava com aquelas pragas em andamento, de repente, em uma das pragas, os egípcios já estavam amedrontados, cada praga era pior que a outra, né? Quando Moisés vinha para falar de praga, eles já ficavam quase tudo chorando, mas nenhuma das pragas, os egípcios disseram, isto é a mão ou o dedo de Deus, é o Deus deles que colocou o dedo aí, né? A mão do Deus de Israel é poderosa, eles não iam conseguir edificar esse muro, se a mão de Deus não estivesse com eles. Agora, não tem novidade aqui, irmãos. Quem está falando isso aqui é o inimigo, mas abra no capítulo 2. Abra lá comigo no capítulo 2. É novidade para o inimigo. Para o inimigo vai ser novidade que Deus, ele faz uma intervenção, mas não para o crente, não para o servo de Deus. O Neemias, quando chegou, a primeira coisa que ele falou para as pessoas foi isso. Foi que Deus, ele interviu, foi que Deus, ele coloca a mão, o dedo e muda a história, que ele faz as coisas acontecerem. Na verdade, essa palavra intervenção no original é fazer acontecer, é exatamente isso. Então, no capítulo 2 aqui, no versículo 18, olha lá, eu declarei como a mão do meu Deus me foi favorável. Não tem novidade, irmãos, tem novidade para o inimigo, mas não para Neemias. Neemias sabia que Deus estava colocando a mão, que Deus estava agindo, que Deus podia intervir. Acabar em 52 dias não era o fim da picada, não era o fim do mundo para Neemias.
podia ser para o inimigo. Neemias, ele veio com aquela certeza de que Deus estava colocando a mão. Essa certeza. O que pode ser feito em 52 dias, quando Deus coloca a mão, qualquer coisa, meus irmãos, que nos favoreça, pode acontecer. Aí que nós temos, ele disse para as pessoas no capítulo 2, versículo 20, né, que, para nós principalmente, que a intervenção de Deus é resultado da oração do crente. Esse versículo 20 deve ser lido por nós. Olha, o Deus dos céus é que nos fará prosperar. Quem vai colocar êxito na obra, quem vai fazer a obra acontecer é Deus. Deus, o Deus que está no céu, ele vai nos fazer prosperar. A prosperidade, o final dessa obra, a reconstrução, é para a glória de Deus, é para Deus. E nós? Nós temos algum papel? Temos. Qual é o nosso papel? Bem, nós vamos levantar e nós vamos trabalhar. Quando você se levanta, quando o povo de Deus unido se levantam, e o que acontece? A coisa começa a acontecer. A intervenção de Deus, ela acontece. Às vezes a gente tem que orar para que Deus interfira no andamento das coisas. E foi o que o Neemias fez. Neemias disse, olha, quem vai fazer a obra é Deus, não sou eu não, eu sou um copeiro, eu não sou nada. Mas Deus, Ele pode fazer essa obra acontecer. Então, irmãos, tem coisa que parece ser tão difícil, quase que impossível. Ah, aquilo ali não vai dar certo, aquilo ali não conserta mais, aquilo, para quem? É impossível para quem? É um desacerto para quem? Aquilo ali não pode acontecer por quê? Bom, porque você é incrédulo? Porque você está muito fraco? Bom, mas aí a pessoa olha para Deus e vê a mão de Deus agindo. Quem consegue ver a mão de Deus agindo num simples pedido de oração, como Neemias fez, olha, o rei me foi favorável, Deus está me ouvindo. Ele pode enxergar um muro reconstruído antes mesmo dele acabar. Então, quem consegue ver Deus interferindo em coisas pequenas, ele tem certeza absoluta que Deus interfere em coisas grandes também, em causas impossíveis. O livro que segue Neemias é Esther, você sabe, o livro que segue é Esther. E em pouco tempo, olha, a Esther começou a orar, começou a clamar, né? E colocou as pessoas para orar, da nação de Israel, que moravam em Suzã. Mardoqueu estava orando, o negócio estava feio, e eles ficaram aquele tempo, 3 dias orando, e clamando a Deus em jejum. De repente, o que Deus fez? A forca que estava sendo feita para Mardoqueu, quem foi pendurado nela? Aquele que mandou fazer a forca. Deus interviu. Mas como Deus interviu? Com a insônia. Não é nem com um sonho, é com uma insônia. O rei não conseguia dormir. Aí chamou alguém lá, me lê um pouco aí do que aconteceu comigo. Um tempo atrás aí teve um homem que te ajudou. Quem que te ajudou? Um tal de Mardoqueu. O que eu dei para ele porque ele me ajudou? Nada, rei, né? Nada. Mas nós vamos ter que fazer alguma coisa por ele, né? Está vendo só? Tudo muda. Tudo muda quando o povo de Deus ora, tudo muda quando o povo de Deus se une e trabalha. Oração, união, trabalho, tudo pode mudar, e mudar favoravelmente. Olha, uma família pode mudar muito, se a família resolver orar, clamar a Deus. Em 52 dias resolve meu problema, até menos que isso, resolve o problema. Em menos de 52 dias. Deus não precisa de 52 dias. Nós estamos falando aqui de um muro enorme, grande, mais de 20 metros, com quilômetros de extensão, e em 52 dias se acabaram. Agora, na nossa vida, irmãos, Deus pode fazer muita coisa. Na vida dos nossos filhos, Deus pode fazer muita coisa.
Na vida da igreja, Deus pode fazer muita coisa. O povo de Deus, eles não se ajuntaram para clamar ainda. Tem mais essa, né? Nós não se ajuntamos para clamar contra essa pandemia como devia. Senão esse problema já tinha sido resolvido há muito tempo. Continuando aí, para a gente poder terminar, não é? O que aconteceu? Pode pular mais um, né? Cartas intimidadoras. O povo de Deus, quando começa a trabalhar, eu disse para vocês, o diabo começa a tentar, né? E aí, no versículo 17, mas acabou a obra, não tem mais o que o inimigo fazer. O quê? Você acha mesmo que não tem? O inimigo não para nunca. O inimigo, ele é incansável em trabalhar. Para tentar fazer, alguma coisa ele tem que fazer. Alguém ele tem que perturbar. E eles sabiam que se eles conseguissem tirar Neemias daquela cidade, eles teriam êxito. Então, o Sambalate, ele praticamente some da história. É por isso que no final aí, né, no versículo 14, né, do capítulo 6, o Sambalate, em vez dele ter o nome na frente, ele tem o nome atrás do Tobias. Você repare aí? Lembra, meu Deus, de Tobias e Sambalate. Sempre é Sambalate e Tobias, mas aí inverte. Sabe por quê? Porque o Sambalate perdeu a força. O Tobias tinha perdido a força e eram inimigos. Eu quero que você lembre aí o versículo 16, diz que ouvindo os inimigos. O Tobias, eu estou falando do homem que é o inimigo do povo de Deus. Quem era, não é que, mas quem que era o Tobias? O Tobias era um amonita, era um líder entre os amonitas, ele era um inimigo do povo de Deus, que desde o primeiro tijolo até o último tijolo colocado naquele muro, desde o começo, ele fez de tudo para destruir a reconstrução. Ele queria que o negócio acabasse. Ele queria que o muro, se dependesse dele, ele chutava mais ainda o muro. Se naquele tempo tivesse dinamite, ele ia lá, colocava uma dinamite no muro e falava assim, agora explode, bum, sabe? Ele podia. Se tivesse, ele fazia isso aí. Então, nós não estamos falando de um santinho. Nós não estamos falando de um cara legal. Não existe santinho e cara legal que quer destruir a obra de Deus. Não existe isso. Ele começou a fazer o quê? Trocar carta, intimidadora. Carta, olha o que está dizendo os últimos versículos aqui, né? No versículo 17. Naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobia, e a carta de Tobia vinha para eles, porque muitos de Judá se lhe ajuramentaram, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã tomara filho de Mesulão, filho de Berequias. Cada coisa, né? O Tobias casou com a filha lá numa classe alta, e casou o filho dele com uns parentes sacerdotal, casou a filha dele com outro. Ele conseguiu se ligar aos judeus pelo matrimônio. Ele mesmo tinha se casado com uma judia, o filho se casou com uma judia, e a filha casou com um judeu. E não era pessoa simples, não. É como fala o versículo 17, pessoas nobres. Então ele acabou ficando parente íntimo das pessoas mais importantes que tinham na cidade de Jerusalém. Agora, quando você vai aqui, né, quando nós temos nomes aqui, por exemplo, como Mesulão, como Secanias, olha, Mesulão trabalhou muito, ele era líder, lá na reconstrução daqueles muros, no capítulo 3, a mesma coisa, o Secanias estava lá com os filhos dele, trabalhando muito naquela obra, não o Secanias, mas os filhos de Secanias. Irmãos, nós não estamos falando de pessoazinha, não, estamos falando de gente que trabalhou lá, que lutou para aquele muro ser reconstruído. Agora, eles casam-se, dão-se em casamento. Naquele tempo não tinha WhatsApp, naquele tempo não tinha Instagram, naquele tempo não tinha Facebook, não tinha e-mail, não tinha nada, mas naquele tempo tinha carta. Vou escrever uma carta aqui para o meu compadre Mesulão. Compadre Mesulão, né? Como é que vai o senhor? Tudo bem?
fiquei sabendo aí que aquele tal de Neemias, ó, né? Que ele não vale nada, hein? Que ele não presta, cuidado com ele, hein? Vão passar a perna no seu estudo aí, assinado seu compadre que muito lhe estima, espera uma visita para um churrasco, tal, ponto. É isso. Está entendendo? É isso. Olha o que está dizendo aqui no versículo 19. As suas bondades contavam para mim. Então eles ficavam falando que o Tobias era bom. As suas bondades. Ó, você sabia, seu Neemias, que o Tobias... O senhor fica falando mal do Tobias, mas o Tobias mandou uma oferta aí para o nosso tempo, o senhor está sabendo, né? Tobias é muito trabalhador, Tobias é um homem que se empenha, Tobias, né? Tá, as bondades do Tobias contava para mim. E olha o que estava acontecendo no versículo 19. E levavam as minhas para ele, não as bondades, levava as minhas palavras. Porque o Neemias não era de passar a mão na cabeça de ninguém, não. Neemias chegava e falava assim, ó, fala para aquele sem vergonha, para aquele sujeito à toa, né? Porque se ele puder não aparecer aqui na cidade enquanto eu estiver aqui, é melhor. Falava assim para ele. E no capítulo 13 tem uma Tobias some. Né? Irmãos, se fosse hoje, eles não estavam trocando carta. Se fosse hoje, ia pegar no celular, ia falar. Se fosse hoje, ia ficar mandando o WhatsApp, né? Falando mal e coisa e tal, e recebendo. Tobias, tem que lembrar o que Tobias quis fazer, desde o começo. Destruir, destruir, destruir. É só ler o que o Tobias fez o tempo todo. Agora o Tobias virou um santo. O Tobias virou uma autoridade. O Tobias podia saber tudo o que estava acontecendo com Neemias lá dentro do muro. E ainda eles tinham a audácia de falar bem do Tobias. Parecia que o Tobias era um santo. As pessoas têm uma memória muito fraca para saber quem considera ou quem não considera. E o Neemias tinha trabalhado muito para aquelas pessoas, muito, muito, muito. E eles estavam desprezando Neemias e enaltecendo, exaltando o Tobias. Então aqui, meus irmãos, qual que é a intenção de se agir dessa forma, né? Final do versículo 19, escrevia para me intimidar. É por isso. Eles queriam derrubar Neemias de todo jeito. Queria todo jeito. Olha, não ia sossegar enquanto o Neemias não fosse embora. Nós só vamos sossegar quando o Neemias cair fora de lá. Enquanto ele não cair fora de lá, nós não vamos sossegar. Né? Olha, o diabo fez de tudo para Jesus não ir para a cruz. Tudo que vocês imaginam. Mas ele não conseguiu. O diabo também fez tudo para que o Neemias fosse derrotado, mas ele não conseguiu. Quando a gente pula aqui, né, a culpa é do Tobias? É uma pergunta, né? A culpa é do Tobias? A resposta está aí para você, na sua tela. A culpa não é de Tobias. Tá? A culpa não é. Tobias, ele tinha um plano. Qual que era o plano? Destruir Neemias, desde o começo é o mesmo plano. O plano dele era fazer mal para o povo de Israel. E ele casando com aquela moça, e casando o filho dele com uma judia, a filha com um judeu, não pensa que ele estava fazendo bem. Não, estava fazendo mal. Ele queria entrar lá dentro para destruir, ele queria ter o dedinho dele, a mãozinha dele lá. E ele conseguiu. Aí a gente tem que tirar o chapéu para o Tobias. Porque ele conseguiu ficar com o dedinho dentro de Jerusalém. Mas a pergunta é, a culpa é do Tobias? Não, a culpa não é do Tobias. A culpa não é do Tobias. O Tobias não pode ser culpado. Se ele recebeu um WhatsApp, se ele recebeu uma ligação de celular, ele não é culpado. Ele é culpado porque alguém ligou para ele? Não. Ah, queria informar para você o que está acontecendo aqui dentro do muro de Jerusalém. Está sabendo, né? Está sabendo. Ah, é? A culpa é do Tobias? Não. Leia de novo o versículo 17. Né? Diz que alguns nobres de Judá, eles escreveram, tá? As cartas partiram de dentro de Jerusalém. A culpa é do Tobias? É? Se fosse hoje, ele tivesse lá com o WhatsAppzinho dele lá, ia fazer assim, plim! Quem que é?
Ah, é o meu compadre Mesulão. Ô, compadre Mesulão. É assim. Vai culpar o Tobias? Se uma pessoa quer o mal da sua igreja, e se você resolve ficar trocando mensagem para destruir a sua igreja, a culpa é da pessoa? Não. A culpa é de quem está fazendo isso. Se judeus querem ser parente dele, mesmo ele querendo um muro derrubado, a culpa é do Tobias? Ah, minha filha vai casar com Tobias, né? Diz o Secanias, filho de Ará. Ah, eu vou ser compadre do Tobias, disse o Mesulão. A culpa é do Tobias? Ou é do Mesulão? Ou é do Secanias? Que deveria orientar os filhos e dizer, olha, eu não quero você andando com aquelas pessoas. Porque eles não querem o bem de Israel. Eles não querem o bem. Se eles quisessem o bem, eles não tinham feito o que eles fizeram. Para destruir todos os nossos muros, para colocar fogo nas nossas portas, para vir aqui com armas, tentando atirar no seu pai, na sua mãe, todo mundo, querendo que todo mundo se perca. A culpa é do Tobias? Não. Se o sumo sacerdote... Agora, isso aqui foi o fim da picada. Né? Então, aqui você vê no capítulo 13, estamos terminando, tá? Você que está em casa, fica em paz, já estamos acabando. Olha lá, versículo 4. Antes disso, Eliasibe está no capítulo 3 como a primeira pessoa que se levantou para reparar o muro da porta das ovelhas. Foi a primeira pessoa que trabalhou. Agora, ele faz o quê? Sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado de Tobias e fez um grande quarto. Naquele tempo o dízimo era diferente. Aqui, deixa eu dizer, aqui cabe o dízimo aqui, né? O dízimo e oferta. Aqui. Pessoal da live. Está leve, está vazio, né? Ó, então, o dízimo e oferta vem aqui, ó, né? Correto? Por quê? Porque a pessoa vai depositar aqui um dinheiro, uma moeda, alguma coisa, correto? Naquele tempo não tinha. Como é que você vai colocar um boi aí dentro? Como é que você vai colocar uma ovelha aí dentro? Não tinha. Né? Então, existia um compartimento ao lado do templo para guardar as ofertas, os cereais, os animais. E o que eles fizeram com aquele compartimento? Ah, não, vamos arrancar tudo daqui, nós vamos fazer uma reforma e nós vamos fazer uma bela de uma suíte para o Tobias. Tem cabimento isso, irmãos? Como é que pode? Explica para mim. É culpa do Tobias? Tobias era amonita, estava lá do outro lado do rio. Não tinha nada a ver com Tobias. Mas, Tobias escrevendo, aí eu ia ficar muito contente aí de passar uns dias em Jerusalém. Ô, compadre, fica sossegado que você precisa de ver o casão, a mansão que nós estamos fazendo para você aqui. As pessoas, os sacerdotes tiveram que mudar de Jerusalém porque não tinha dinheiro. Porque onde ia depositar o dinheiro, eles colocaram um AP, uma suíte de luxo para o Tobias. É isso que aconteceu no capítulo 13. Pode pular, meu irmão, pode pular, para acabar. Como é que vai se livrar de Tobias? Não é fácil, não. Tobias não quer ir embora, né? Tobias quer ficar. Então, aqui no capítulo 13, acho que eu nem marquei o versículo, né? Mas vamos achar aqui. Versículo 7. Só fizeram isso porque o Neemias tinha ido viajar. Aí o Neemias voltou de viagem. Imagine a cara do Neemias, né? Quando ele chegou, não tinha mais sacerdote quase na cidade, nada. O que aconteceu? Ih, rapaz, mudou muita coisa aqui nesses tempos que você ficou fora. Ah, é? É. E o que é aquela casona ali? Ah, aquele ali é do tal do Tobias. Tobias! É do Tobias. É. Ah, então tá bem. Versículo 7. Vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fez para beneficiar Tobias, fazendo um quarto nos pátios na casa de Deus. O mal que eles fizeram. Quando a gente alimenta Tobias na nossa casa, quando a gente alimenta Tobias na nossa igreja, pessoas que querem destruir a igreja, a nossa família,
Você está fazendo mal para você mesmo. É isso que está acontecendo. O Neemias está dizendo, olha, eu vi o mal que essas pessoas fizeram. Versículo 8. O que me desagradou muito, né? De sorte que eu peguei os móveis da casa de Tobias e joguei fora, né? Ordenando eu purificar as câmaras. Eu não vou, é só até o versículo 8. Ele pegou, meus irmãos, e deu ordem de despejo. Ordem de despejo. Eu estava passando ali pela Expresso, uma vez eu era morador novo aqui em Marília, eu vi uma mudança lá do lado da Expresso. Mudança mesmo. Tinha fogão, tinha cama, tinha geladeira, tudo que vocês imaginam tinha lá, né? Aí passei na volta, tinha um pessoal lá, né? E aí todo mundo para, né? Então, quer saber o que está acontecendo, né? E eu, muito curioso, parei também, mas fazer o quê, né? A motoquinha velha. E um pergunta para o outro, e aí, o que aconteceu aí? Ó, esse pessoal aí recebeu uma ordem de despejo. Para mim isso é um crime, né? Fazer isso. Mas, o juiz decretou, tem que pegar, tirar e jogar em qualquer lugar. Isso é ordem de despejo. Agora imagine, irmãos, esse homem, ele recebeu ordem de despejo, sem prévio aviso. Ele já chegou chutando tudo lá, arrancou tudo, mandou embora, falou assim, tira todas essas imundícies daqui, não quero saber mais nada de Tobias aqui dentro. Só tem um jeito de se livrar de Tobias, dando ordem de despejo para ele, né? Então, quanto antes a gente conseguir ficar livre dos Tobias da nossa vida, da igreja, é melhor. Porque senão o povo de Deus não consegue trabalhar unido. Não tem problema ser pouco, tá? Não tem problema. Mas desde que o povo de Deus trabalhe unido, junto, acudindo um ao outro, marchando junto, de mãos dadas, aí o trabalho de Deus, meus irmãos, Deus intervém, como Ele tem feito aqui na nossa igreja, como Ele tem realizado grandes coisas na nossa igreja. Mas nós nunca tivemos tantos visitantes, nem no tempo que tinha um monte de gente aqui, antes da pandemia, com tantos visitantes, pessoas que vêm pela primeira vez ouvir a palavra de Deus. E para dizer que eu estou mentindo, a irmã Nora tem o guia dela lá, ela sabe, né, marcado. Muitos cultos não tinha um visitante, e com a graça de Deus tem tido visitante, Deus tem abençoado a obra dele. Amém?